Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje eu inicio o nosso programa com uma frase de São João Paulo II, em que fez 129 discursos e numa das audiências de 1979 ele diz assim: o ser humano, a quem Deus criou homem e mulher, carrega a imagem divina impressa no seu corpo, desde o princípio. Homem e mulher constituem duas formas diferentes do humano ser corpo na unidade daquela imagem. Hoje vamos estar à conversa com um dos elementos da equipa parceira do projeto Fertility Care Portugal. Aliás, já esteve aqui a enfermeira Vanessa Machado, que já nos falou sobre este belíssimo projeto. Também esteve aqui a Cátia Almeida, médica pedopsiquiatra, e a Joana André, nutricionista. Cada uma veio falar da sua área. Hoje vamos estar à conversa com a psicóloga clínica Alexandra Chumbo, que eu desde já dou as boas-vindas. Bem-vinda ao nosso Obrigada programa. pelo convite. A Alexandra Chumbo é pós-graduada em Psicologia da Gravidez e Parentalidade, terapeuta familiar e de casal, é católica de Setúbal e escreveu uma monografia de final de curso para ser terapeuta familiar, com um tema muito interessante, que ela própria nos vai contar depois do momento de oração. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar este momento com o momento de oração. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste momento nós queremos entregar a Nossa Senhora, a si que está aí desse lado, todas as suas intenções, tudo aquilo que está no seu coração, todo o nosso dia de hoje, para que ela cuide e para que ela nos guarde e nos proteja no seu imaculado coração. Também entregar todas as famílias, todos aqueles casais que também tentam engravidar, entregar tudo aquilo que vai no coração das famílias ao Imaculado Coração de Maria. Rezemos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alexandra Chumbo, fale-nos um bocadinho de si. Quem é a Alexandra? De onde é que vem? É casada, não é? Muito bem, muito bem. Então, Alexandra Chumbo, psicóloga clínica, como disse, nasci em Évora, embora não tenha vivido por lá, gosto de ter lá nascido e gosto muito do Alentejo, Sim. Por isso dizer que nasci lá e lá vou indo de férias com a família, sou casada, tenho 6 filhos, neste momento com idades compreendidas entre os 4 e os 16, tenho 3 rapazes e 3 raparigas, está assim equilibrado. E vivo no Seixal, portanto pertenço à Diocese de Setúbal e trabalho também pela Margem Sul, mas sobretudo em Lisboa. Pronto, trabalho na Clínica da Criança e do Adolescente, também, hoje em dia também faço consultas online, não é? Que foi uma coisa que agora com estes tempos de pandemia ganhámos aqui que não tínhamos, não é? Esta oportunidade de fazermos terapias online. E também vou colaborando com alguns colégios, dando algumas formações, em algumas empresas, portanto vou trabalhando assim um bocadinho assim. E também tenho um programa de rádio, acho que posso dizer claro aqui, que pode. na Rádio Maria, tenho um programa de psicologia às sextas-feiras e portanto um programa também que vai falando destes temas em torno da vida, no que diz respeito assim à psicologia, e também me vou dedicando a este apostolado através também do trabalho. Disse que é mãe de 6 filhos. Como é que concilia a vida familiar e a vida de trabalho? A conciliação família e trabalho é uma arte que todos os pais são desafiados com um filho, com 2, com 5, com 6. Acho que o que vou dizer se pode aplicar a qualquer pessoa, seja qual for o número de filhos, não é?
No fundo é estarmos onde temos que estar, a fazer bem feito aquilo que estamos a fazer. Se estamos com os filhos, estamos verdadeiramente com os filhos e estamos a fazer aquele trabalho de casa, ou a ensinar aquela coisa, ou a mudar uma fralda, ou a ajudar a vestir e fazer aquilo bem feito. E depois, se estamos a trabalhar, estamos a fazer bem o nosso trabalho, com a cabeça ali, não é a pensar no jantar ou nas compras que temos que fazer. No meu caso, é diante daquela pessoa que tenho ali, claro, a dedicar-me o mais possível para ajudar, para atender aquele pedido, para fazer bem aquele trabalho terapêutico. E, portanto, acho que, eu costumo dizer, o dia tem 24 horas e, portanto, 24 horas, assim generalizando, temos 8 horas para descansar, que todos precisamos de dormir, temos 8 horas para trabalhar, que geralmente é o que a maior parte das pessoas trabalha, não é? E é também mais ou menos o número de consultas que eu vou dando diariamente, e temos as outras 8 horas para gerir todos os afazeres e a família. E, portanto, se estamos onde temos que estar nestas horas e se fazemos bem feito, dá para conciliar, não é? O tempo dá para tudo, de facto. Claro que quando se é mãe, a prioridade, a meu ver, deve ser a família e, portanto, naturalmente, se algum filho precisa de alguma coisa, se a família necessita mais, pois a família está em primeiro lugar. Mas penso que se consegue perfeitamente conciliar, portanto, quando eles ficam na escola, dá para nós também trabalharmos e fazermos bem o nosso trabalho. Iniciou o seu trabalho com crianças. Em que momento decide aprofundar a terapia familiar e de casal e porquê? Eu, quando terminei o curso, fiz um estágio. O estágio de final de curso foi numa comunidade terapêutica, o Val d'Acor. E nesse estágio, onde muito aprendi e onde gostei muito de estar e conheci pessoas muito, muito boas e valiosas, assim, do ponto de vista humano e terapêutico, gostei muito de lá estar, mas percebi que não era o trabalho para mim, que eu não tinha especial aptidão para trabalhar, pelo menos ali recém-formada e muito novinha, não me sentia especialmente capacitada para lidar com aquelas manipulações das adições, aqueles comportamentos difíceis, e sempre tive um bocadinho este desejo de trabalhar com crianças, e então tinha muito essa vontade e de facto tive essa oportunidade. Quando comecei a trabalhar com crianças, percebi rapidamente que não podia trabalhar só as crianças, porque as crianças não existem sozinhas. Claro. Não é? As crianças existem numa família e então fez-me todo o sentido formar-me e ir aprender mais sobre terapia familiar, sobre as famílias, sobre como ajudar os pais e trabalhar com eles para bem dos filhos. E portanto, logo desde cedo, e por isso também depois logo a seguir fiz a pós-graduação em Psicologia da Parentalidade e depois este curso também de Terapia Familiar, surge desta necessidade de aprofundar conhecimento para poder ajudar mais as crianças e também as famílias. Pronto. Só que em Portugal, quando nós estudamos terapia familiar, que é assim uma coisa muito séria, é quase como tirarmos outro curso superior, porque são muitos anos de estudo, fazemos também formação em terapia de casal. E isso já foi assim uma surpresa para mim, porque me apaixonei também pela terapia de casal e hoje em dia é uma área que faço muito na minha prática clínica e que gosto muitíssimo e, portanto, depois isto vem tudo assim ligado e Nossa Senhora às vezes também faz estas coisas na nossa vida, não é? Nós não contamos e de repente também surge uma coisa que nós gostamos e até que nos sentimos assim com dons para fazer bem. Qual é a importância das pessoas se conhecerem bem, de conhecerem bem os seus limites, conhecerem bem as circunstâncias que as envolvem, de forma a estarem bem com os seus filhos e em casal? Bom, nós conhecermos a nós próprios e conhecermos os nossos limites é um desafio diário à medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida, não é? Nós nunca podemos saber muito bem como é que vamos reagir a determinada coisa se ela não nos acontece, não é? No outro dia, por graça, uma filha minha, agora com este contexto que estamos a viver, tínhamos um aniversário, entretanto a mãe da menina do aniversário testou positivo e portanto já não há aniversário, estas coisas acontecem muito nos dias de hoje. E uma das minhas filhas perguntou: mamãe, e se tu ou o pai testarem positivo, como é que é? Como é que fazemos lá em casa? Ficamos todos fechados? Um de vocês fecha-se num quarto? Convivemos, não convivemos? Isolamos um? E eu, de facto, olhei para ela e pensei: olha, não sei, não pensei nisso, tenho esta forma também de estar, que não ando aqui a antecipar problemas, não é? E a viver, porque também, se por um lado procuras ajudar pessoas com questões de ansiedade, procuro não ser uma pessoa muito ansiosa.
E, portanto, é uma questão que ainda não se me colocou e, portanto, não tenho já assim uma resposta. E ela responde, pois é engraçado, tu e o pai nunca, só resolvem os problemas quando eles chegam, disse qualquer coisa deste género. E de facto somos um pouco assim, não é? Não que seja errado ser de outra forma, mas é a nossa maneira de estar e de funcionar. E, portanto, nós temos que nos ir analisando e temos que perceber. Eu também conheço muitas pessoas que se consideravam muito pacientes até terem bebés pequeninos a chorar diariamente, não é? E aí deixaram de se achar pessoas extremamente pacientes e passaram a perceber que a paciência tem limites, não é? Portanto, nós vamos sendo testados e vamos percebendo como é que funcionamos. À medida que nos vamos confrontando com os nossos limites, com as nossas fragilidades, é bom que tenhamos, por um lado, noção deles, não é? E que os vamos trabalhando também para crescermos como pessoas, para crescermos para Jesus, não é? E para sermos, de facto, pessoas melhores. Portanto, estas duas vertentes de nos conhecermos, por um lado, para podermos antecipar problemas e conseguir assim viver bem o dia-a-dia, e por outro lado, para podermos trabalhá-los e corrigi-los, de certa forma, não é? Porque esta coisa das pessoas, eu sou assim, sempre fui assim, não é agora que vou mudar, quem gosta, gosta, quem não gosta, gostasse. Isto é uma coisa muito redutora, não é? Nós somos adultos, somos crescidos, claro que temos uma personalidade formada e temos uma base de personalidade, digamos assim. Portanto, se eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, eu não vou ficar a pessoa mais tímida deste mundo de um dia para o outro, mas eu posso sempre trabalhar o meu caráter, eu posso sempre melhorar. Porque senão, repara, o meu trabalho não faria sentido, a psicoterapia não faria sentido se não houvesse uma possibilidade de mudança no ser humano. Portanto, todos nós devemos ter pequenas metas, pequenos objetivos, qualquer um de nós, não é? Agora, no ano novo, as pessoas fazem muito estes planos, estes projetos, estas metas de mudança. Mas nós devemos ter isto sempre presente ao longo da nossa vida, não é? Aquele aspecto que nós queremos melhorar, aquela coisa pequenina que fazemos mal e que sentimos que podemos fazer melhor. E às vezes são coisas muito simples, às vezes olha, gostava de me levantar da cama assim que toca o despertador e não ficar ali a preguiçar. Gostava de não mandar um berro assim que o meu filho diz qualquer coisa que me irrita. E então, se eu tiver isto em mente e se eu todos os dias me esforçar por corrigir, pois se eu estiver focado nisso, em princípio vou conseguir alguma melhoria. Se eu achar que à partida que não consigo e se não fizer nada por isso também, em princípio, agora ia dizer que nenhum milagre acontece. Os milagres podem sempre acontecer e nós sabemos que eles acontecem, mas nós humanamente não podemos contar com eles. Temos que pôr os meios humanos para as coisas acontecerem, não é? Se houver um milagre, bendito seja Deus, mas pôr todos os meios humanos para que as coisas aconteçam na nossa vida. Fazer a nossa parte, não é? Sem dúvida. A Alexandra diz uma coisa muito bonita, que é assim: cada caso é único e especial. Costumo dizer que nada me choca nas consultas e que as pessoas podem contar tudo e confiar que farei o meu melhor para as ajudar nos seus problemas e dificuldades. Peço que nos fale da importância de não nos resignarmos enquanto profissionais à cultura da indiferença e da cultura que é mais um. O ser humano, de facto, nós somos humanos, não somos super-homens, não somos super-mulheres e somos seres com muitas misérias, com muitas coisas, com muitos defeitos, muitos pecados. E eu, talvez também por trabalhar já há alguns anos e nesta profissão que tenho, em que ouço muitas pessoas, já ouvi muitas histórias, já ouvi muitos dramas, muito sofrimento, muitos transtornos de muitas pessoas que trazem isso às consultas. E nessa medida é que eu digo, quer dizer, que nada me choca nem pode chocar, porque eu estou ali para ajudar e não para julgar de forma nenhuma as pessoas. Esta importância de olhar cada um como único é muito... porque vou sentindo, e às vezes até nas formações que faço para alguns colegas, ainda ontem, por acaso, fiz uma formação para pais de um colégio, e dizer muito isto, não é? Nós não podemos generalizar, as pessoas não são todas iguais. Não, ai de mim se eu agora, quer dizer, uma pessoa chega-me com um quadro de ansiedade e eu não posso dizer, sim, as pessoas todas que têm ansiedade, as pessoas todas deprimidas, as pessoas... Não, a pessoa pode ter um quadro de ansiedade e ser completamente diferente de outra que eu recebi na semana passada com o mesmo tipo de perturbação, mas que tem uma história completamente diferente, que tem um percurso de vida, uma razão para aquela ansiedade ou várias razões.
que eu tenho que explorar e que tenho que trabalhar com aquela pessoa como única, não é? Porque, de facto, cada pessoa é única. E às vezes podem vir com o mesmo diagnóstico, Sim. ou com a mesma perturbação, ou com um sofrimento semelhante, mas no fundo a história é sempre diferente. Então ajuda muito nós não catalogarmos as pessoas, não é? Não pormos rótulos. Sim. Nos que nos rodeiam e olhar para cada ser humano mesmo como único, não é? Aquela pessoa tem uma história, tem uma personalidade distinta das outras que a rodeiam, tem a sua maneira de ser, de estar, e tem os seus problemas e as suas dificuldades que são diferentes da outra pessoa qualquer, não é? Isto acontece até nos gêmeos, Sim. não é? Quanto mais nas outras pessoas todas Claro. que nos rodeiam. Portanto, cada pessoa é de facto muito única. E eu sinto que tenho nesse aspecto um trabalho muito privilegiado, porque eu posso dedicar-me àquela pessoa que está ali à minha frente, não é? Eu não tenho, sei lá, imagina um professor tem uma turma com 20 miúdos, Sim. 18 miúdos, 25 miúdos à frente e, portanto, tenho que ensinar para eles todos e tenho que tentar ali de alguma forma uma linguagem que todos compreendam. Eu tenho uma pessoa à frente e eu dou-me ao luxo, não é, de ter só aquela, não é, ou aquele casal, ou aquela família, mas ainda assim é um grupo mais restrito, o que me permite também individualizar muito as sessões, não é, e tentar chegar muito às pessoas. Quanto mais eu conheço a pessoa, mais sinto que consigo depois ajudar e chegar a ela. Fala-nos da importância das pessoas poderem sair um bocadinho de si, de poderem olhar as situações com os olhos dos outros. Olha, esta coisa de olharmos assim com os olhos dos outros, eu vou explicar, às vezes temos muito esta expressão, põe-te no lugar do outro, não é? Sim. Isto ouve-se muito, põe-te no lugar do outro. E eu costumo dizer que às vezes isto é um bocadinho traiçoeiro. E porquê? Porque muitas vezes, quando nós nos pomos a nós no lugar do outro, nós temos dificuldade em entender as escolhas do outro. Porque nós, lá está, como dizia há pouco, nós temos outra maneira de ser, Sim. temos outra maneira de pensar, temos outra personalidade. E se calhar lá naquele lugar onde o outro está, eu vou fazer outras escolhas. Não é? E portanto, mais do que eu colocar-me lá no lugar do outro, é eu perceber e aceitar que o outro possa fazer diferente e que aquilo que o outro faz, feito por mim, não seria a mesma coisa. Sim. Portanto, dando um exemplo aqui muito prático, olha, por exemplo, na vida dos casais, não é? Que também aqui já entrando um bocadinho Sim, aqui sim. no nosso tema e no tema do programa mais em concreto. Na vida dos casais, por exemplo, os homens, generalizando, não é? Claro que agora lá em casa podem pensar assim, mas cá em casa é diferente, é ao contrário. Pronto, aqui temos que generalizar um bocadinho, não é? Sim, Porque claro. cada caso é único, mas se nós não generalizamos não conseguimos falar de nada. Sim. Mas generalizando um pouco, peço desculpa, por vezes os homens têm muito esta necessidade de ir beber um copo com os amigos, ir fazer uma futebolada com os Sim. colegas, e às vezes as mulheres têm alguma dificuldade em compreender isto. E não percebem que este comportamento não quer dizer nada do género, que eles não querem saber da mulher, que não gostam dos filhos, que não querem saber da família. Às vezes os homens precisam disto, e as mulheres também, e cada vez mais, de certa forma, para carregar até baterias, para chegar melhor à família, Sim, para claro. chegar mais bem disposto a casa. E isto é bom, Sim. não é? Mas se eu começo a pensar que, pois, e se fosse eu só faria se já não quisesse saber e que já não gostasse dele, ou não tivesse muito importada com os filhos. Pois, mas é que o outro sente de forma diferente, não é? Claro. E pensa de forma diferente. E, portanto, esta delicadeza também de pensar que o outro pode estar bem intencionado e que não está necessariamente contra nós ou zangado connosco. Sim. Pronto. A sociedade hoje em dia puxa-nos muito para um egocentrismo, não é? Muito um tempo para mim. É uma pergunta que as pessoas me fazem muito: 6 filhos, como é que tu tens tempo para ti? Eu digo, olha, tempo para mim também é tempo com eles, Claro. não é? E também é tempo em família e que me sabe mesmo muito, muito bem, cada vez mais desfrutar de estar com os meus filhos e de poder também brincar com eles ou passar tempo com eles. Quer dizer, o tempo para nós não tem que ser um tempo individualista, não Sim. tem que ser uma massagem, não tem que ser um spa, não tem que ser zero disso, zero, não é? E eu posso ser muito mais feliz até a ver a felicidade do outro, e isso vê-se, por exemplo, às vezes pessoas que testemunham experiências de voluntariado. Quantas vezes nós já não ouvimos Sim. pessoas que dão do seu tempo, que vão
trabalhar, distribuir refeições, conversar com sem-abrigo, arrumar paletes de alimentos em armazéns, e que saem de lá muito mais satisfeitas e felizes e preenchidas do que se estiverem a fazer uma massagem ou se forem fazer uma aula, não sei do que é, uma experiência, não sei o que mais. Não é? Portanto, este sairmos de nós, muitas vezes dá-nos muito mais bem-estar, muito mais alegria, muito mais preenchimento interior do que uma coisa individualista, não é? E depois nas relações e no casamento, porque muitas vezes nós com os filhos até temos mais facilidade em fazer isto, pôr os filhos em primeiro lugar. Isto é uma tendência mais natural, mas com o marido, com a mulher, às vezes temos mais dificuldade em pôr o marido em primeiro lugar, em pôr a mulher em primeiro lugar. E o amor é isto mesmo, o amor é esta capacidade que eu tenho de pensar no outro em primeiro lugar. E no casamento isto é mesmo importante, porque se eu penso primeiro em mim, não vou por um bom caminho, não vou por um bom caminho. Primeiro o outro e depois eu. Primeiro o outro e depois eu. De que forma é que estudar mais a fundo os temas relacionados com as famílias e os casais a fizeram crescer e preencher cada vez mais? Eu sou psicóloga, mas também sou pessoa, não é? Também sou mãe, também sou esposa. E estudando estas coisas, nós também vamos percebendo que faz sentido aplicá-las em nós, não é? Que faz sentido que as vivamos, porque senão temos uma vida falsa ou dupla, não é? Portanto, não posso estar a dizer aos meus filhos para não comerem chocolates todos os dias e depois vou ao armário dos chocolates todos os dias e como, devoro tabletes inteiras diariamente. Portanto, e isto é uma coisa muito importante na educação dos filhos, que é, nós podemos e devemos dizer muitas coisas boas aos filhos, mas aquilo que nós fazemos é mesmo o que entra mais, não é? Aquilo que eles nos veem fazer é o que mais entra. Uma vez uma amiga contou-me um episódio engraçado, estava a ver os filhos eram pequenitos, isto já foi há uns anos, e então estavam no quarto a brincar aos condutores, cada um com o seu volante, não é? Depois era, anda lá com isso, ó parvo! E ela começou a ver aquilo e começou a ver-se a ela como é que ela conduzia e como é que era o comportamento dela no carro, e pensou, meu Deus, eu tenho que alterar a minha forma de conduzir e o meu discurso enquanto eu conduzo, porque eles estão a apanhar isto tudo. E estão mesmo, não é? Os filhos vão absorvendo e vão vendo, são umas esponjinhas autênticas, e daí também esta importância de sermos exemplo, não é? Não que sejamos pessoas exemplares, porque sabemos que não somos perfeitos, mas devemos ter esta noção, de facto, que pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pelas pessoas que nos rodeiam, nós devemos mesmo tentar ser boas pessoas, tentar ser melhores, tentar fazer bem as coisas. Isso é mesmo importante. Para se especializar, teve de fazer um genograma. Genograma, sim. Porquê é que é tão importante para si? O que é isto do genograma, não é? Bom, um genograma basicamente é uma técnica que nós usamos em terapia familiar, que é muito utilizada, que mais não é assim para explicar, para toda a gente perceber, é como se fosse uma árvore genealógica. Portanto, até é uma coisa que às vezes os miúdos até na escola fazem. Ainda há pouco tempo tive uma filha que teve que pôr as nossas fotografias e dos avós e pôr o nome. Portanto, estão a ver este quadro da árvore genealógica. É mais ou menos isto, só que no genograma há aqui outras coisas, ou seja, eu além disto, dos nomes e das idades, e assim dos graus de parentesco, vejo também as relações. Portanto, quem é que se dá bem com quem é que tem uma relação mais próxima, depois temos símbolos, não é, para tudo isto, e vamos riscando o nosso genograma. Quem é que não fala com quem é que já morreu, quem é que está mais afastado, enfim, e então construímos. E aqui temos uma base muito boa para trabalhar com a família, não é? O entender, o entrar dentro da família e perceber as relações familiares. A importância para mim, no meu percurso de terapeuta familiar, nós na sociedade, qualquer terapeuta familiar faz o seu próprio genograma, que é uma coisa muito importante, porque nós também, para ajudarmos mais os outros, também temos que estar assim bem resolvidos connosco próprios, ou pelo menos o melhor possível. Sim. E então, para mim, a elaboração do meu genograma foi extremamente importante para ganhar consciência
da importância da família, nomeadamente da figura da minha avó materna, que foi uma pessoa que me marcou muitíssimo e de quem eu bebi muita coisa, e na altura foi mesmo importante perceber como é que a minha família também funcionava e funciona, pronto, para crescer mais como pessoa e para não é para esquecer nada, não é para é para aprender a viver com aquilo que são as nossas heranças, não é? O que correu melhor, o que correu menos bem, aquilo que nos custou mais na nossa história, na relação com os nossos pais ou com os nossos avós ou com algum irmão ou algum primo, entender melhor essas relações, aprender a viver com isso e andar para a frente. Sim. Pronto, não é para ficar lá preso ao passado, é para andar para a frente mais tranquilo, mais tranquila. Por isso é que eu penso que é assim um passo importante na vida dos terapeutas, a elaboração disto, não é? E o confrontar-se com a sua história. E, pois é, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. A SIC ligou neste momento a televisão. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é as diferentes vivências da sexualidade conjugal entre homens e mulheres. Temos aqui a Alexandra Chumbo, que veio falar connosco sobre esta temática. Fale-nos um bocadinho da sua monografia e porque é que escolheu a temática que escolheu. Bem, então, nós quando fazemos este percurso de terapia familiar, no final somos convidados aqui a escrever uma tese, uma monografia, e somos livres de escolher o tema que entendemos. É muito bom porque podemos ser nós a escolher. Claro que depois os orientadores dão alguma deixa, ou se há alguma coisa mais desadequada não deixarão, mas eu tive muita sorte porque de facto os meus orientadores acharam que era uma ótima ideia. E eu escolhi o porquê? Porque na altura, portanto, nós a partir do 3º ano começamos com casos práticos e começamos já a trabalhar muito com casais, e eu, ao longo desse trabalho que ia fazendo com casais, ia constatando assim uma realidade sobre a qual me questionava, não é? Que me fazia alguma confusão nos casais que ia recebendo. Na maior parte deles, o que é que acontecia? Muitos deles chegavam e há muito tempo que não tinham intimidade, que não tinham relações sexuais, portanto entravam ali nos ciclos que eu chamei de ciclos viciosos, até chamei por graça, o título que dei foi o ciclo do não sexo, em que os casais entram de facto e quer dizer, e quis estudar isso e perceber um bocadinho isso, não é? E até que ponto é que também podemos ajudar, e nós terapeutas familiares devemos estar despertos, terapeutas de casal, devemos estar despertos para isso, para poder também ajudar os casais nesse sentido, porque de facto não faz sentido, e peço desculpa estar a repetir aqui a palavra, mas não faz nenhum sentido os casais não terem relações sexuais, não terem intimidade, não usarem essa beleza, esse dom de Deus nas suas vidas. E portanto muitas vezes perceber que os casais vivem como se fossem dois amigos na mesma casa e funcionam só e única e exclusivamente ou quase como pais e não namoram, no fundo, isto foi uma coisa que me preocupou. E, portanto, dediquei-me a estudar isso porque me preocupou e porque me pareceu que era um tema que, segundo também andei assim a pesquisar e a ver, não estava de facto muito estudado nem muito aprofundado. Portanto, pareceu-me que era mesmo interessante aprofundar isto e perceber melhor o que é que se estava a passar com estes casais. Tendo em conta o trabalho que desenvolve com casais, o que cada um precisa de sentir para o relacionamento dar certo? Ui! O que é que cada um precisa de sentir para o relacionamento dar certo? Eu acho que isto difere muito de casal para casal, não é? Eu acho que já antes de casar é preciso pensar muito bem ao que se vai. Não é? É preciso perceber muito bem este compromisso que não é mais uma experiência na vida, não é? Não é mais uma experiência, é uma decisão para a vida. Portanto, o casamento é uma coisa muito séria, que eu acho que todos os jovens e menos jovens, que agora alguns também casarão mais tarde, quando se confrontam com esta decisão do casamento, devem pensar muito bem, não é? Será que é mesmo aquela pessoa? Será que tem assim fortes probabilidades de correr bem? Será que eu gosto mesmo daquela pessoa, que eu amo profundamente
nos seus defeitos, nas suas limitações, não casar com esta ideia de que depois ele muda, depois ela muda, depois aquilo melhora, depois aquilo altera-se. Pode melhorar, mas pode não melhorar, pode piorar com o dia-a-dia e a vida difícil que vamos tendo, não é? Portanto, esta consciência, em primeiro lugar, da importância desta escolha que se faz, que é uma escolha para a vida, não é? Nós não vamos aqui experimentar, a ver como é que corre, vamos ver se dá, hoje experimento este, amanhã experimento aquele, não é de todo isso que queremos com um compromisso de matrimónio. Portanto, para já esta noção. E depois, mais do que o que cada um espera do outro, eu agora vou fazer aqui uma troca da sua pergunta, vou aqui brincar um bocadinho até com a pergunta, mais do que o que cada um espera do outro, eu gosto muito da postura de o que é que eu posso fazer para que isto seja melhor, o que é que eu posso contribuir, o que é que está ao meu alcance para melhorar a relação de casal. Às vezes eu brinco muito com os casais, sobretudo nas primeiras sessões, porque vêm com muitas acusações, não é? Sim. Isto é culpa toda dele, porque ele não sei o quê. Não, ela é que faz isto e faz aquilo e me chateia. E então às vezes até brinco, olha, vocês vieram ao sítio errado, porque aqui não é a esquadra da polícia, eu também não sou juíza e, portanto, eu não estou aqui para descobrir quem é o culpado, eu não vou aqui lançar castigos nem penas de prisão a ninguém. Portanto, eu estou aqui para vos ajudar se vocês quiserem ser ajudados. E se quiserem ser ajudados, tem que cada um mudar, não é? Porque se nós não mudarmos nada, vocês vão continuar iguais. Pronto, se cada um mudar alguma coisa, temos fortes probabilidades de a coisa correr melhor, com um empurrão do terapeuta. E, portanto, aí tem que haver esta predisposição, mais do que o que é que o outro tem que ter, é o que é que eu posso fazer para isto correr bem. Tendo esta base que falei na primeira parte do programa, que é o pensar no outro em primeiro lugar. Sim. Pronto, se para o meu marido é muito importante que eu esteja bonita e que bem vestida quando ele chega a casa, pois eu se calhar não vou chegar a casa e pôr um roupão ou vestir o pijama logo. Se para a minha mulher é muito importante que eu a deixe ver a telenovela, pronto, paciência, eu sinto-me ali ao pé dela, não gosto muito, mas faço-lhe companhia, sei que isso para ela é importante. Portanto, às vezes estes pequenos esforços diários fazem também a estabilidade da relação. Com certeza. E tem que ser de parte a parte, não é? Tem que ser aqui um bocadinho outro. Tendo em conta a vida dos casais, quais são os fatores que os casais referem como sendo prejudiciais para o relacionamento e para a vida em casal? Olha, começando logo assim no início do casamento, uma coisa que eu sinto muito são as relações com as famílias de origem. Sim. Às vezes complicam um bocadinho a vida dos casais. Sim. E é muito importante que o casal forme de facto uma nova família. Portanto, nós não vamos deixar de ser filhos dos nossos pais, não vamos esquecer os nossos irmãos, não vamos largar a família toda, não é nada disso, sim. As relações estão lá, mas é extremamente importante que o casal forme o seu novo núcleo familiar. Como se diz, quem casa quer casa, não é? Isso sim. É importantíssimo. Quem casa quer casa e quer também um espaço, não é? Assim, de crescer nessa casa, não é? Claro que um casal não sabe fazer muitas coisas, não é? Isto às vezes custa muito aos pais de ambos, não é? Porque acham que eles não conseguem fazer nada sozinhos e têm que ser ajudados para tudo, mas também faz parte dessa aprendizagem e esse errar e esse não conseguir às vezes cozinhar e não ter sempre a casa impecável ou não ter a roupa toda bem passadinha à ferro, às vezes faz parte e é preciso deixar também que se cresça. Mas às vezes isto sinto que complica, não é? Estas relações com as famílias de origem, estas relações das sogras e das noras, dos genros e dos cunhados e por vezes há aqui grandes trapalhadas e as pessoas muitas vezes cheias de boas intenções prejudicam-se muito. Sim, e magoam-se. Sim, magoam-se e o casal que está no início de carreira, não é? Fica assim, que já está ali um bocadinho fragilizado, um bocadinho inseguros, não é? Porque de facto estão a começar ali uma nova etapa de vida, muitas vezes quer dizer, com ralhete dali, ralhete daqui, chama a atenção disto, chama a atenção daquilo e acaba por atrapalhar muito. Depois há uma série de outros desafios, não é, que os casais têm, que vão enfrentando, as questões da sexualidade, as questões financeiras, a gestão das questões financeiras, a questão, e cada vez mais isto também se põe, da gestão da casa,
não é? Porque cada vez mais nós saímos de um modelo em que as mulheres estavam mais em casa e cuidavam de facto da casa e dos filhos para um mundo onde as mulheres trabalham e às vezes trabalham mais horas que os homens e também algumas não querem mesmo assumir esse papel ou querem mesmo que a coisa seja muito dividida. Os homens às vezes não foram muito também educados nesse sentido pelas suas próprias mães, que ainda os habituaram também a terem um bocadinho tudo feito. Sim. Então é preciso aqui um grande jogo de cintura, não é? Uma grande compreensão. E o que eu digo muito aos casais é as coisas acontecem, não é? Eu posso ter uma sogra que vai lá à casa e que é daquelas que quer limpar tudo e arreda para aqui, arreda para ali. E eu posso ver isto como uma coisa péssima, uma intromissão no meu lar, ou posso pensar, olha, isto é uma coisa ótima porque ajuda-me a limpar a casa e portanto, as coisas acontecem, a forma como que aconteçam, às vezes nós não podemos escolher, mas como é que nós as vemos, nós podemos decidir. Sim. E, portanto, esta escolha também, como é que eu olho para aquela atitude daquela pessoa, como é que eu vejo logo como uma coisa mal intencionada, tento ver também o lado bom. Nós, na terapia familiar, também brincamos muito com os óculos das cores, não é? Eu posso escolher andar constantemente com os óculos pretos, em que vejo tudo assim, tudo muito escuro, não é? Tudo é mau, tudo me parece terrível, ou ponho os óculos amarelos ou vermelhos e as coisas já são mais alegres, Sim. não é? E este episódio que eu contava, por acaso, é que isto foi mesmo engraçado, passou-se numa conversa de amigas, em que uma estava a dizer precisamente isto, eu quando casei, a minha sogra ia para lá, limpava e arredava e fazia, acontecia, e a outra dizia, quem me dera que a minha sogra me fosse limpar a casa. E, portanto, às vezes, façam uma mesma situação, nós Sim. podemos, de facto, e depois rimos todas, e quer dizer, e a outra também já mais, agora, passado uns anos, pensou, de facto, eu podia ter tido também a capacidade de ver aquilo de outra forma, não é? Claro. Não que esta sogra não fosse intrusiva, porque, de facto, há sogras muito intrusivas mesmo. Sim. E muitas vezes há conselhos práticos que têm que se dar, às vezes não convém que tenham a chave de casa e que possam entrar sem dizerem nada. Quer dizer, as pessoas podem andar nuas em casa, nós não sabemos. Portanto, quer dizer, às tantas, isto é meio a brincar, meio a sério. Sim. Portanto, há coisas práticas que se calhar devemos prevenir, não é? E podemos ajudar os casais. Mas tem que haver aqui um olhar, não é? Uma compreensão e uma boa vontade por parte de todos para as coisas correrem bem. Um desafio também, muitas vezes, que pode gerar algum conflito é a chegada do primeiro filho. É verdade. É um grande desafio. Nós até chamamos de crise quando estudamos estas coisas, porque, de facto, nós pensando num bebê, um bebê é uma coisa ótima, não é? E tem todo um ar fofo e como se trouxesse só maravilhas e depois, de repente, aquele ser que depende totalmente dos pais, que muda completamente a vida dos pais, que chora, que tem que comer àquela hora, que depois não dorme, vem trazer uma grande alteração à dinâmica familiar de um casal. Não é? Que de repente, quer dizer, dois adultos em princípio organizam-se muito bem e são autónomos e fazem a sua vida como bem entendem. Com um pequenito, não é bem assim. Sim. E portanto aqui há uma grande alteração da dinâmica familiar, o que pode ser vivido com mais ou menos stress, conforme também o bebê, mas o bebê, por sua vez, também reage depois aos pais, não é? Portanto, se os pais também são muito ansiosos, o bebê, se calhar, também vai ser um bebê mais agitado e um bocadinho mais complicado. Quando os pais também são mais calmos, em princípio, os bebés também são mais serenos. Portanto, isto depois aqui andamos, mas geralmente sim, geralmente é uma fase um bocadinho complicada de cada filho que nasce. Claro que aquele primeiro impacto, não é? E isto, porque é que eu também sinto que hoje em dia mais se sente e mais se vive? Porque, de facto, as famílias são pequenas, Sim. não é? Então, muitos destes pais de primeiro filho não tiveram qualquer contacto com bebês e não estão habituados a bebês e não sabem como é que se cuida de um bebê e não tiveram muitos irmãos, porque antigamente isto era vivido de uma forma diferente. Mais tranquila. E as raparigas, de facto, tinham irmãos mais novos de quem tinham cuidado, tinham a vizinha, a prima, viviam muito mais em comunidade e estavam muito mais habituadas a crianças. Hoje em dia, de facto, muitos dos casais que nós temos, não é, na sociedade, quando têm um filho, alguns nem tinham pegado antes num bebê. Sim. E, portanto, isto muda tudo, muda a sua vida e há toda uma série de aprendizagens que têm que fazer e receios com os quais têm que se confrontar, não é? Na terapia familiar, qual o papel dos filhos para o sucesso da terapia em casal?
Bom, a terapia familiar e a terapia de casal são duas coisas distintas. Portanto, nós podemos ter, isto até se calhar parece assim um bocadinho confuso para os nossos espectadores, mas uma família pode estar em terapia familiar, a família toda, Sim. E o casal depois ter uma terapia de casal. Isto pode acontecer. Sim. E cada um dos membros pode ter a sua terapia individual. Isto pode acontecer. Não é o mais comum. Portanto, no geral, ou o casal está em terapia, ou a família toda está em terapia, ou há um dos membros que está em terapia, mas pode acontecer. Agora, em princípio, se é uma terapia familiar, é com os membros todos da família. Até é engraçado, eu por acaso a mim nunca me aconteceu, mas há colegas que já fizeram terapias, inclusivamente com os animais de estimação, que as pessoas fazem questão de trazer o cão para a sessão, e os animais estão ali também, porque as pessoas sentem verdadeiramente que fazem também parte da sua família. Portanto, os filhos obviamente são muito importantes, mas os pais também são. Portanto, os filhos aqui não têm um especial, ninguém tem um lugar de protagonista na terapia. E nem deve, e devemos sempre evitar esta coisa do paciente identificado, não é? Ai, nós vimos à terapia porque a Luizinha tem um problema, tem uma perturbação do comportamento alimentar, ou nós vimos à terapia porque o João meteu-se na droga. Quer dizer, isso pode ter trazido, mas não é isso que se vai trabalhar ali, não é? O que se vai trabalhar é a família, não é aquela pessoa, porque se for para trabalhar aquela pessoa, vai para uma terapia individual. Claro. Nós ali vamos trabalhar a família, todos em conjunto, não é? E todos são importantes e todos são muito válidos, e a contribuição de todos é fundamental. Um dos desafios dos casais surge quando são pais e o seu tempo tem de ser dividido pelo marido, filhos, família, trabalho e sociedade. Não há receitas para esta situação, mas que conselhos deixa não só enquanto profissional, mas também como esposa, como mãe? Eu acho que quando se tem filhos, facilmente, sem querer, se sai do subsistema conjugal e se fica só no subsistema parental. E isto é um perigo, porque nós podemos e devemos ser bons pais, mas não podemos ser só pais. Nós continuamos a ser marido e mulher e, portanto, é importante que este subsistema conjugal, ou simplificando, que se continue a namorar. É muito importante. Até mesmo para os filhos e para a estabilidade da família, é importante que o casal também tenha o seu lugar. Porque quanto mais unidos os pais estiverem, quanto mais gostarem um do outro, quanto mais como equipa funcionarem, mais os filhos vão beneficiar disso. O amor dos pais estrutura muito os filhos. Muitíssimo. E os filhos notam perfeitamente. Sem dúvida, é das coisas. Hoje em dia, quer dizer, as separações estão muito banalizadas e as pessoas separam-se com muita facilidade, infelizmente, e eu não me canso de dizer que, de facto, não é simples para uma criança os pais separarem-se. Sim. Isto parece que é um dado adquirido que as crianças se adaptam. Quer dizer, adaptam-se porque têm que se adaptar, não que isso seja fácil para elas, porque normalmente traz um sofrimento imenso, uma separação dos pais a uma criança. É uma coisa muito dolorosa e que as pessoas não querem falar porque não lhes agrada, não é? Como é óbvio, porque não gostam dessa sensação de estarem a fazer mal aos filhos, mas de facto estão. Uma separação prejudica gravemente as crianças. Normalmente é raríssimo, só em casos de extrema violência, muito maus ambientes, coisas muito específicas, é que uma criança pode beneficiar de uma separação. São coisas muito específicas, muito patológicas até, sim. não é? Por norma, uma criança não beneficia da separação dos pais. Portanto, são de repente as duas pessoas de quem mais gosta, não é? E além de se separarem, geralmente depois agarreiam, não é? Sim. E agridem-se e falam mal um do outro, portanto, é o disparate total. Isto para as crianças é dramático e é bom que isto se diga abertamente. Isto é um drama que existe hoje em dia e tenta-se muito mais disfarçar. As crianças adaptam-se, as crianças adaptam-se porque têm que se adaptar, são forçadas a fazê-lo, mas não que isso seja bom para o seu crescimento. Não, eu até vejo lá em casa, quando nós os dois estamos em casa, que ele fica todo feliz, o pequenito. Claro. Fica todo... E diz assim, vamos fazer coisas juntos. Eu acho bonito isso, porque eles mesmo, os mais pequenos, eles gostam quando o casal está em casa, quando a família está toda reunida, a alegria deles é outra. E então, faz toda a diferença. Quando há essa ruptura, eles sofrem imenso. É um drama mesmo grande.
Existe um livro que tem o título Os homens são de Marte e as mulheres de Vênus. Isto será verdade? Os fatores biológicos já li esse livro. têm influência? A visão das mulheres é completamente diferente da dos homens ou é igual? É mesmo diferente. E é bom que isto se diga assim bem seja. claro, porque há muitas teorias agora a dizer que não são, não é? E que não é. E é bom que isto fique assim bem claro que, de facto, as mulheres são mulheres e os homens são homens. Sim. Com estruturas de pensamento diferentes internamente, com funcionamentos diferentes, os dois dignos de respeito, Sim. não é? E os dois igualmente importantes. Portanto, não há aqui uma superioridade, não estamos a falar de nada disso, nem o homem em relação à mulher, nem a mulher em relação ao homem. Mas, de facto, generalizando, têm competências e características completamente diferentes, não é? As mulheres são muito mais emocionais, os homens são mais práticos, não é? Claro que agora pode haver alguém que pensa, mas há esta pessoa que não é bem assim. Há sempre exceções, claro que sim, mas generalizando nós conseguimos perceber a diferença. Eu, aliás, costumo dizer, olha, o meu filho mais velho é um rapaz e depois tive uma rapariga. E quando nasceu a terceira, lá em casa havia, porque eles são os três muito seguidos, nasceram assim ano após ano, portanto havia brinquedos de rapaz e de rapariga à disposição da terceira, porque havia um menino, havia uma menina, e, portanto, e em que brinquedos é que vocês acham que ela pegava? Pegava nos brinquedos de rapariga, quer dizer, e nunca se lhe foi dito, olha, brinca com a boneca, ou... Não, ela podia brincar com a boneca ou podia jogar à bola, ou podia brincar com o carrinho. E, no entanto, há esta tendência natural do ser humano, não é? Naturalmente há muito mais rapazes a jogar futebol do que raparigas, quer dizer, porque gostam mais, porque lhes está nos genes, isto é mesmo assim. E quem vem dizer o contrário, de facto, está a tentar enganar-nos, porque isto não é verdade. Claro. Aliás, hoje em dia eu acho que é mesmo preciso ter cuidado com esta moda da ideologia de género que está a entrar e que, do ponto de vista da saúde mental, a mim pessoalmente preocupa-me imenso, porque acho que é uma coisa que não estamos a ver já, mas a médio e longo prazo nós vamos ter muitos problemas, os nossos jovens vão ter muitos problemas na sua identidade sexual à conta disto, porque hoje em dia, infelizmente, os jovens estão muito baralhados e se há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, me aparecia se calhar 1 ou 2 jovens com problemas de identidade sexual, se calhar por ano, e com grandes sofrimentos internos e casos mesmo difíceis de gerir, hoje em dia, quase todas as semanas, nós temos estas questões. Quer dizer, isto é uma moda e eu até acho que é até um desrespeito pelas pessoas que sofrem mesmo com estas questões. E é uma coisa que os pais, que é um convite também que faço lá para casa, que os pais estejam muito atentos, porque de facto não vamos dizer que é igual aquilo que não é igual. É verdade. Isto não quer dizer que nós não possamos respeitar todas as pessoas, mas de facto não vamos chamar igual ao que não é igual. Portanto, um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, Deus os criou, homem e mulher, e portanto são de facto diferentes. E por isso é que se complementam. Sem dúvida, e complementam-se muito bem, não é? Eu costumo dizer ao meu marido, ainda bem que tu és homem porque tem coisas que eu nunca conseguiria fazer e que tu fazes divinamente. Sem dúvida. Porque senão não valeria a pena. Lá em casa também, por acaso, recentemente bati com o carro, uma coisa que nunca tinha acontecido e que aconteceu, e depois daquela atrapalhada toda de gerir ali os papéis e tal, liguei para o meu marido e a razão pela qual eu lhe liguei foi que eu sabia que o que ele me ia dizer era, olha, isso resolve-se, tudo passa, não te preocupes com isso, já está, isso... É muito prático, não é? Sim, são muito práticos. Se fosse ao contrário, bateste, que chatice, agora, que atrapalhada, não, isso se resolve, nem penses mais nisso, onde é que vais agora? Então vá, continua, olha, o carro anda, não anda, então vá, tranquilo, depois isso resolve-se, já está. Ou então, uma vez também, quando por graça, que eu estava assim muito irritada com um dos meus filhos, estava mesmo cansada e já estava... E ele vai assim muito engraçado, que é outra coisa que eu acho que os homens têm muito bom, que é um grande sentido de humor, geralmente. E até ele vai assim por trás e diz assim, como é que é? Damos para a adoção? E eu, desmanchei-me a rir e acabou-se a má disposição, começou a risota, pensei, não, pronto, para a adoção não quer dar, deixa-me lá rir aqui disto e seguir em frente. Portanto, eu acho que se complementam mesmo, eu concordo mesmo com o que está a dizer, acho que é mesmo uma graça este complemento que homem e mulher têm um no outro, é uma riqueza enorme. Como encontrar espaço nos casais e nas famílias para que todos se sintam bem em conjunto? É uma pergunta muito interessante e importante nos dias que correm. Nós na saúde mental falamos sempre de um equilíbrio.
nem de mais nem de menos. Portanto, sempre assim um equilíbrio. A família não anda sempre a fazer tudo em conjunto, não é? Não andamos sempre colados uns aos outros, mas também não andamos sempre separados. Sim. Não devemos andar sempre, cada um no seu quarto, cada um no seu espaço, cada um a comer às suas horas e depois mal nos cruzamos. Portanto, é muito importante que cada um tenha de facto o seu espaço, cada um tem o seu trabalho, os miúdos estudam, os pais trabalham, cada um às vezes até tem os seus amigos, ou tem a sua atividade desportiva, ou tem aquele grupo de amigos com quem gosta de sair, ou o seu lazer. Mas também é importante que haja momentos em família, Sim. não é? Estes momentos que o seu filho lhe pedia, não é? E que gosta tanto, são extremamente importantes para a família, porque senão a família, quer dizer, deixa de ser unida. Claro. Nós temos que fazer pelas relações familiares, nós não podemos acreditar que só por sermos família as relações estão lá. Sim. Se nós não as cuidarmos... Temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer por isso. Então, arranjar este espaço, cada um ter o seu espaço, sim, o seu tempo, sim, mas também depois arranjar um espaço em que a família se reúne e faz qualquer coisa em conjunto, não é? Coisas simples, nomeadamente, por exemplo, durante a semana que andamos todos um bocadinho a correr, se calhar é importante que façamos uma refeição em conjunto. Sim. Por exemplo, o jantar, não é? Normalmente o almoço, cada um está um bocadinho para o seu lado, os miúdos na escola, nós no trabalho. Mas o jantar é importante que se faça em conjunto e é importante, e eu peço desculpa que estou na televisão, agora vou dizer isto, mas é importante que se faça com a televisão desligada. Exatamente. Pronto, o nosso programa é o da manhã, não temos problemas, portanto, não estamos aqui a invadir refeições familiares, mas é tão importante isto, não é? Que haja um espaço de diálogo e que se a televisão está ligada, esse espaço de diálogo não existe. Não existe. Isto é uma coisa simples de semana. Ao fim de semana também criar algum momento, uma ida ao cinema, um passeio pela natureza. Eu costumo dizer que a maior parte de nós se calhar vive no meio da cidade e desperdiçamos muito a oportunidade de contemplar o belo. Não é? E às vezes ir em família, fazer um passeio, que é uma coisa que agrada aos pequeninos e agrada aos mais crescidos, contemplar a natureza, fazer um desporto qualquer. Depois isto depende das famílias. Há famílias que gostam de cantar e tocar em conjunto, há famílias que gostam de ver um filme, mas qualquer coisa vale, não é? Sim. Aqui depende muito dos gostos das pessoas, não há certos nem errados. O que interessa é que façam coisas juntos, não é? Claro que sim, para estabelecer os laços, para criar ali relação, para as pessoas terem a oportunidade também de fazer coisas boas, porque muitas vezes até se calhar com filhos adolescentes, os pais têm esta sensação de estar sempre a ralhar, de estar sempre a chamar a atenção. E às vezes é verdade, não é? Às vezes os pais estão sempre a ralhar e também têm que escolher as suas guerras. Como eu costumo dizer, às vezes não podemos ralhar por tudo e por nada, porque somos uns pais muito chatos, então temos que escolher bem aquilo que queremos ralhar. Mas, sobretudo nestas fases, é mesmo importante que também se passe tempo bom em família. Tempo de qualidade. Não é? Tempo de qualidade, porque senão os miúdos só vão querer estar com os amigos, só vão querer estar com outras pessoas e não vão querer estar com a família porque os pais são chatos, que estão sempre a zangar e, portanto, eu quero é fugir. Sim. Não é? Portanto, temos que lhes dar experiências agradáveis, tempos agradáveis em conjunto. Alexandra, o nosso programa infelizmente já chegou ao fim. Uma mensagem final muito rapidamente para quem está lá em casa. Então, pegando aqui, voltando um bocadinho atrás e na minha teoria do ciclo do não sexo, que acabei na altura por não dizer, só aqui muito rapidamente dar esta dica. Muitas vezes o que é que acontece, porque é que os casais ficam aqui perdidos neste ciclo? Elas, porque gostam muito e precisam muito de ser mimadas, acarinhadas, precisam muito que os maridos digam que gostam delas, que estejam cooperantes durante o dia. Às vezes, quando isso não acontece, ficam um bocadinho resistentes e não têm muita vontade das relações sexuais. Os maridos, quando não têm relações sexuais, porque para eles é extremamente importante mesmo do ponto de vista biológico, ficam um bocadinho brutos, ficam um bocadinho pouco cooperantes, ficam um bocadinho aborrecidos, mais irritadiços e, portanto, não ficam aqueles maridos queridos e amigos. Portanto, já estão a ver o que é que isto dá. Pois. Portanto, aqui o casal vai se afastando cada vez mais. E ou este ciclo também se quebra, não é? Ou então, o marido continua zangado porque não tem... Estou a resumir assim muito, não é? Mas só para perceberem, o marido continua zangado, aborrecido porque não tem relações sexuais. Ela cada vez tem menos vontade porque ele está zangado, aborrecido, não é querido com ela, Portanto, quando se deixam entrar neste ciclo, às vezes passam-se meses e meses e meses e é preciso quebrar este ciclo. E é preciso que algum quebre, ou de preferência aos dois, não é? Quebre isto e que voltem à dinâmica do casal, porque as relações sexuais são de facto importantes e estruturantes na vida do casal. São unitivas. Mesmo.
Alexandra, muito obrigada Obrigada pela eu, sua foi um presença gosto. aqui no nosso Muito programa. obrigada. E a si que está aí em casa, muito obrigada por ajudar esta obra de evangelização e graças a si é possível fazer programas como este. Também pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.